Olá, gente, boa tarde. Aqui é o Vadinho Kovalev novamente e hoje eu vim trazer um tema muito legal a respeito do Foro de São Paulo. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo foi criado em 1990, principalmente por Lula em conjunto com Fidel Castro, logo após então o fim do regime militar em 1985, no qual ele juntou um monte de políticos, de pessoas influentes da extrema esquerda, principalmente, também centro-direita e outras socialistas e comunistas de esquerda, então, para poder fazer o quê? Juntar uma galera que pudesse decidir no âmbito da América Latina todas as decisões políticas que iriam ser tomadas. Ainda mais a questão das eleições. Então, por exemplo, eles começaram a colocar o Evo Morales, começaram a colocar o Maduro, começaram a colocar, por exemplo, o Lula, que então se juntaram para poder formar uma aliança de esquerda, de extrema esquerda, em toda a América Latina. E aí nós também temos vários outros exemplos também de governadores locais com a influência aí de vários partidos e políticos de esquerda. Em segundo lugar, nós podemos também dizer que ela foi uma organização, e é até hoje, a maior organização criminosa que há no Brasil. E provavelmente, sem dúvida alguma, de toda a história do Brasil. E talvez uma das maiores do mundo. Talvez não supere a da KGB, mas o Foro de São Paulo com certeza fica em pelo menos o segundo lugar. E o Foro de São Paulo fazia o quê? Ele falou que se chama Foro de São Paulo apenas para esconder que, na verdade, aquilo ali era o quê? Era um lugarzinho, um fórum, onde eles faziam uma pequena reuniãozinha só para discutir questões nada importantes referentes à política. Mas, na verdade, eles faziam todo um conluio, principalmente em Havana, em Cuba, onde eles tramavam vários assuntos de extrema esquerda que iriam, então, provocar a revolução em todos os países da América Latina, especialmente o Brasil. E Foro de São Paulo, porque quando isso aconteceu pela primeira vez, aquilo eles colocaram o nome de São Paulo, porque foi onde aconteceu ali as primeiras reuniões. E então eles quiseram também fingir que, na verdade, aquilo ali só estava limitada à área de São Paulo, e não parecer com que, teoricamente, aquilo ali fosse para todo o Brasil, quanto na verdade não é apenas para todo o Brasil, mas para toda a América Latina, onde eles, então, faziam vários conluios políticos para que eles pudessem pôr aqueles políticos exatos os quais interessavam aos interesses deles. E o que acontece? Eles faziam ali a hospedagem de vários elementos que a gente nem sabia qual era, sem registro algum, que vinham de outros países para o Foro de São Paulo, ficavam ali um tempo, conversavam, saíam, pagavam os hotelzinhos e tudo isso sem registro algum. Ou seja, tudo na maior ilegalidade, na maior censura que você possa entender. E eles se reuniam pelo menos uma vez a cada ano, né? Da última vez teve a Dilma lá indo para Havana, em Cuba, para então fazer mais uma assembleia do Fórum de São Paulo, junto com os outros comunistas. E no Brasil também acontece várias reuniõezinhas até hoje, provavelmente mais do que antigamente, nos quais eles tratavam aquilo ali tudo de forma secreta, ou seja, ninguém poderia saber, apenas eles. E tramavam ali vários assuntos políticos de corrupção que estavam limitadas a eles, mas que então pudesse se espalhar por todo o Brasil, formando aquilo que eles próprios planejavam. Dentre eles nós podemos ter o PDT,
o PT, o PCdoB, o PPS, o PSB, que eram os principais partidos do Brasil, estavam associados ao Fórum de São Paulo. Fora os outros lá em Bolívia, do Evo Morales, que era do Movimento para o Socialismo, fora lá em Cuba, onde teve uma das maiores aquisições também ao Foro de São Paulo, também, principalmente na Venezuela, junto com o Maduro. Eles não veem problema nenhum em falar isso, mas a parte de eles falarem do conluio ilegal disso, aí já é um grande problema. E lembrando que, segundo a Constituição Federal Brasileira e de vários outros países da América Latina, pelo menos a maioria, é proibido haver organizações e formações de quadrilhas que tentam fazer uma espécie de imperialismo de uma ideia. Ou seja, aquilo que o PT está fazendo é criminoso, é contra a Constituição. E, ainda mais, um presidente que fizer esse tipo de coisa poderia até perder o mandato. Só que a gente sabe que o nosso Supremo Tribunal Federal, nossa Câmara do Senado, nossa Câmara de Deputados, está tudo envolvido nesse esquema. Então, nem muita coisa pode ser feita. E ali, além disso, o Fórum de São Paulo tem grande aliança com as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Para quem não sabe, a FARC é a organização criminosa que é portadora do maior tráfico de cocaína do Brasil, para vocês terem ideia do absurdo. E tudo isso é financiado por quem? Pelo Foro de São Paulo. Então, quando vocês pensarem, nesse problema referente às drogas, se lembrem aí do caro senhor Lula e da senhora Dilma Rousseff. E que esses dois aí são amiguinhos aí do Fidel Castro, do Maduro, eram amigos também do Hugo Chávez, agora do Evo Morales, mas que felizmente o povo acordou e agora está começando a pesquisar do Foro de São Paulo. Se você perguntasse o que era o Foro de São Paulo, de repente há 5 anos atrás, ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. E se soubesse, não ia dar muita importância. Mas só agora que, com a Lava Jato, com todos esses youtubers que estamos tendo atualmente, com o Olavo de Carvalho, o Nando Moura, que são canais que eu realmente respeito muito, é que veio esse tipo de conhecimento, principalmente dos crimes que eles cometem. Portanto, fiquem atentos também a esses partidos como PDT, PPS, PP, PCdoB, que mantêm uma ampla ligação com o Foro de São Paulo, porque é uma das maiores organizações, se não a maior organização criminosa do Brasil e com certeza da América Latina.